Olá, eu sou o professor Henrique e bem-vindo ao podcast Falando de Gestão. Hoje nós iremos falar sobre um assunto extremamente importante e que influi muito nos nossos relacionamentos e principalmente no ambiente de trabalho, que é a questão da oratória. A oratória é um mecanismo, é uma ferramenta que nós utilizamos para tentar convencer os outros sobre aquilo que eu quero que eles se convençam. É uma ferramenta extremamente útil, extremamente necessária, e quem domina essa ferramenta tem muito mais oportunidade de sucesso do que quem tem medo, de quem tem receio, de quem tem vergonha, ou que acha que não sabe falar, ou acha que para falar tem que falar bonito. A primeira coisa que eu quero colocar seriamente para vocês é que falar bonito, eu vou fazer um curso de locução. A oratória não é falar bonito. A oratória, ela tem um objetivo, e nós vamos ver esse objetivo daqui a pouco, que o objetivo da oratória é convencer. Se eu falo mal, se eu falo bem, se eu falo alto, se eu falo baixo, se eu tenho gagueira, não importa. O importa é eu conhecer quais são as minhas características e aperfeiçoá-las para que essa oratória tenha sucesso. Então, eu quero quebrar um paradigma aqui com vocês. E que paradigma é esse? Olha lá, todos nós somos excelentes oradores. O que acontece é que você não sabe utilizar a ferramenta. Ah, Henrique, mas eu sou tímido. Ah, Henrique, mas como eu dei o exemplo agora, eu tenho gagueira. Ah, Henrique, eu falo muito baixo. Não tem problema. Desde que você conheça a sua característica e desenvolva, melhore, você vai ser, como já é, um excelente orador. E o que eu pretendo fazer aqui com vocês? Mostrar o que é oratória, mostrar essa ferramenta, explicar o processo de comunicação para que você, depois de assistir esse podcast, tenha a ideia do que é oratória e como você vai se desenvolver, como você vai analisar, vai estruturar um discurso, vai roteirizar um discurso para que você possa convencer o outro sobre aquilo que você quer, ok? Então, a oratória é um processo. E esse processo, ele existe desde quando o homem é homem. Desde lá do início da nossa história. E onde que eu quero colocar isso para vocês? É que todo ser humano é um ser político e social. Ele é social porque lá atrás ele descobriu que viver em sociedade, viver em comunidade, faz a vida ser mais fácil. Afinal de contas, quando ele era um nômade, ele tinha que fazer tudo, tinha que buscar água, tinha que caçar, tinha que cozinhar, tinha que preparar a cabana. Quando vivemos em sociedade, não. Cada um tem um papel. E a vida fica mais fácil. E por que político? Social e político. E por que político? Porque para nós conseguirmos viver em sociedade, nós temos que fazer política. Não essa política partidária. É o ser humano político. É aquele que aprendeu a fazer trocas para viver bem com um outro. Para quem é casado, entende isso perfeitamente, né? Quantas trocas, quantas coisas eu não abro mão para conseguir outras. Isso nós chamamos de processo de negociação também. Só que o que faz esse processo de negociação acontecer é a oratória. Por quê? Porque o homem, ser social e político, se expressa por meio da palavra. E essa palavra não pode ser de qualquer forma. Essa palavra dita não pode ser colocada de qualquer jeito. Já que eu tenho que viver em sociedade, eu tenho que modular a forma com que eu vou falar. E isso vai depender com quem que eu estou falando, qual que é o meu interesse,
Quais são os meus sentimentos ali relacionados e onde eu quero chegar. Então, o problema da oratória, problema não, para eu fazer uma boa oratória, eu tenho que perceber o ambiente onde eu estou inserido. E com isso, tenho certeza que vai facilitar muito a sua comunicação, ok? Então, vamos lá, né? A oratória, senhores, tem um objetivo, e o objetivo dessa oratória é convencer. Eu não posso abrir minha boca à toa. Quantos ditados você conhece que falam para você ficar mais quieto do que falando? O peixe morre pela boca. Tem gente que dá bom dia para cavalo. O silêncio vale ouro. Então, existem vários ditados que já indicam que quando você for abrir a boca, você tem que ter uma preocupação. Porque, da mesma forma com que a oratória me abre porta, a oratória também pode me destruir. Então, quando você vai falar, você tem que ter consciência que aquilo é importante. Você tem que ter consciência, principalmente no ambiente de trabalho, que é o nosso foco maior aqui. Eu só posso usar dessa oratória quando eu tenho um objetivo claro. Por quê? Porque, como disse, a oratória é uma ferramenta. Uma ferramenta para quê? Para eu convencer os outros daquilo que eu quero. E isso vai abrir um monte de portas para mim. Ok? Vamos lá. Objetivo. Onde que está a oratória? Vamos dar uma olhada nesse slide aqui. Para onde que está a oratória? A oratória, ela é um processo, ela vai ser utilizada como um processo de transformação. Em que sentido? Eu tenho uma situação desejada e tenho uma situação atual. A situação atual é como as coisas estão. A situação desejada é onde eu quero levar essa situação. Para onde eu quero levá-la? Essa é a situação desejada. E o processo de oratória vai ser a ponte entre essa situação atual, que eu quero a mudança, e a situação desejada, que é a mudança ter acontecido. E o processo de oratória entra aí. Se uma organização é formada por pessoas, eu tenho que convencer essas pessoas a tomarem atitude. Eu tenho que convencer essas pessoas a seguir um caminho, a fazer de determinado modo. E a oratória serve para isso. A oratória é a ferramenta que vai transformar uma situação atual na situação desejada. E por isso que ela é tão importante. Porque quando nós falamos, por exemplo, de liderança, liderança é isso, sair de uma situação e levar a outra. Então, o processo de oratória, ele é extremamente importante no mundo organizacional, porque é ele que faz as mudanças, ok? O orador, a construção do orador. Qualquer um pode falar? Uma coisa que me incomoda muito é que tem pessoas que nascem já com o dom da fala. Henrique, mas por que te incomoda? Por quê? Porque essa pessoa nasce, mas não se prepara. O orador, como disse, não é falar bonito, o orador é convencer. O orador, ele vai utilizar a oratória como uma ferramenta de convencimento. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é preparo. Tem um monte de pessoas aí, eu tenho certeza que você já viu isso, que fala, mas não fala nada, porque não tem conteúdo. Ou que se expressa e você não confia. Por quê? Mas quem que é essa pessoa que está falando? Então, para um orador, ele ter
ter a eficácia do processo de oratória, fazer a oratória funcionar, a primeira coisa, ele tem que ter o quê? É o saber, é o conhecimento. Falar asneira, qualquer um fala. E tem muita gente que fala asneira até de forma muito bonita. Conheço vários. Só que quando você vai ver, ele não tem conteúdo para aquilo. É um achismo. E isso vai tirar completamente a confiança minha desse orador. Quem é ele para poder falar? Então, a primeira coisa é o saber. Para ser um bom orador, eu tenho que ter conhecimento sobre aquilo que eu vou falar. Eu não posso ter achômetro. Porque se eu quero convencer, eu tenho que ter base, eu tenho que ter o saber. Mas só isso também não basta. Por quê? Porque eu também tenho que fazer. Aí vem a questão da experiência. Quanto mais saber, quanto mais experiência você tiver, mais fácil vai ser convencer os outros. Mais força os outros vão te dar. Por quê? Porque elas reconhecem que você sabe e você faz. Você tem o conteúdo e tem a experiência. Nossa, perfeito. Mas isso ainda também não basta. Por quê? Porque você tem que ser. Você tem que assumir uma postura que diz respeito e que está relacionada com aquilo que você quer transformar. Então, não adianta eu ser um cara hipócrita, porque meu discurso não vai funcionar. De repente, eu consigo te enganar uma vez, eu consigo te enganar duas, mas na terceira você já vai falar, ih, o que esse cara não vale, o que esse cara fala não vale nada. Então, além de eu saber, além de eu conhecer, além de eu fazer, ter a prática, eu tenho que ser. Eu tenho que assumir essa postura, esse perfil que está relacionado com as mudanças que eu quero promover. Porque, para convencer alguém, esse alguém tem que confiar em mim. Esse alguém tem que ver na minha oratória as razões da mudança. E ninguém muda se não confiar. De repente, eu consigo até fazer você me obedecer. Mas essa transformação que eu quero, real, não é só por você aceitar. É você confiar no que eu estou falando. Perfeito? Isso é toda uma questão de postura, toda uma questão de identidade, toda uma questão de perfil, que já comentamos em outros capítulos desse podcast e também vamos comentar mais para frente. Perfeito? Então, para eu ser um bom orador, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter experiência e tenho que assumir uma postura. Perfeito? Vamos lá. E isso vem com um ponto muito importante, que é o controle emocional. Como a oratória é a ferramenta de convencimento, qualquer mal palavra, qualquer palavra errada que eu colocar, ou por estar nervoso, ou por estar muito feliz, eufórico, pode mudar o conceito, pode mudar a estrutura e o entendimento de quem está me ouvindo. Quando nós ficamos nervosos, senhores, nossa, a vontade de gritar, a vontade de falar besteira, palavrão, aparece. Mas eu devo? Eu devo? Então a pergunta é, eu tenho controle sobre mim? E aí entra o quê? Entra a questão da inteligência emocional. E a questão da inteligência emocional, ela, que nós já falamos em outro podcast, o card vai estar em algum lugar aqui, veja esse podcast, que se eu não tiver inteligência emocional, a base da inteligência emocional, eu posso
estar colocando todo o meu processo em risco. Por quê? Porque eu vou estar estourado, eu vou estar nervoso, ou eu vou estar muito feliz, muito eufórico, ou vou estar meio depressivo. Eu tenho que ter controle sobre as minhas emoções. E só para lembrar aqui, para quem ainda não viu o podcast, vale muito a pena, é um podcast que eu explico toda a estrutura da inteligência emocional. Você, primeiro, ter autoconhecimento, ter autocontrole, ter automotivação, a empatia e a habilidade social. Você tem que ter controle sobre as suas emoções, porque senão você explode. E uma palavra maldita, ela vai e não volta. Tudo que eu falo, saiu da minha boca, não tem volta. E se eu me expressar de uma maneira errada, se eu colocar o sentimento, porque o sentimento me desvia da razão. Toda vez que existem sentimentos relacionados, esses sentimentos, eles me afastam da razão. E dentro de um processo de oratória, o que tem que ter é só razão. O sentimento, lógico que eu não consigo me separar do sentimento, afinal, nós não somos pedras de gelo, mas esse sentimento ele tem que ser controlado, porque ele pode desviar completamente ou pode te levar a lugares que você não quer, por uma palavra maldita. E dentro da inteligência emocional, aqui separei os dois mais importantes para o processo de oratória. E o primeiro deles é a empatia. Empatia. Segundo o pensador Alfred Adler, empatia é ver com os olhos do outro, ouvir com os ouvidos do outro, sentir com o coração do outro. O que o Adler está trazendo para vocês é que o meu companheiro de conversa, o meu colaborador, a pessoa com quem eu trabalho junto, eu devo conhecê-las para saber como agir com elas. Imagine que a oratória é uma chave. E eu tenho um monte de portas que são as pessoas. A oratória vai ser aquela chave que eu vou formular naquele momento para abrir determinada porta, para abrir determinada cabeça, para eu fazer as pessoas tomarem atitude. Então, nada melhor do que eu entender o outro, saber como o outro funciona para poder influenciá-lo. O processo de oratória, quando vai em direção ao alvo correto, quando está bem estruturado, essa porta vai se abrir. E é aí que está o sucesso do processo de oratória. Então, quando eu vou falar, por isso que é importante ser. Porque quando eu vou falar, quando eu vou mostrar, eu tenho que ter um entendimento de quem eu sou e o entendimento da pessoa com quem eu estou falando, ou do grupo com quem eu estou falando. Porque aí sim eu consigo encontrar elementos para poder convencer essa pessoa aquilo que eu quero. O outro ponto da inteligência emocional é a habilidade social. E como disse para vocês, o homem é um ser político e social. E lembre-se sempre que a oratória tem o objetivo de convencer. E a oratória é utilizada onde? Para influenciar pessoas, convencer e mobilizar os outros. Ela é usada na comunicação para compartilhar ideias e situações. Ela serve para gerenciar conflitos. E conflito dentro do mundo organizacional é a coisa mais comum que existe. Por isso que o líder, a liderança, ela tem que entender muito de oratória. Porque um dos papéis da liderança é a administração de conflitos. E veja mais agora, veja mais. Além da influência, comunicação e gerenciamento de conflitos, olha o que também podemos utilizar na liderança, como eu acabei de citar.
inspirar e conduzir indivíduos ou grupos. Eu só consigo inspirar alguém quando eu convenço essa pessoa. Quando o processo de oratória ele é bem estruturado. Também crio vínculos, novas amizades, novos relacionamentos e a ideia da cooperação. Quando a oratória é bem utilizada, eu consigo convencer as pessoas que estão do meu lado, a coisa flui. Porque todo mundo entende qual é o sentido daquilo que você pediu para fazer ou que você está orientando a fazer. Ou as pessoas entenderam. E quando elas entendem, elas cooperam. Agora, quando eu mando, quando eu falo grosso, quando eu sou mal educado, existe essa cooperação? Não existe. O que existe é um afastamento. E muitos líderes e muitas pessoas falam assim, desculpa, não era isso que eu queria falar. Não era dessa forma que eu queria colocar, mas você disse e fez. Então, dentro desse mundo, não tem lugar para erro, não pode haver lugar para erro. Porque se eu uso a oratória, por favor, Dario, volta o slide anterior, se possível, se eu uso a oratória para influenciar, para me comunicar, para gerenciar conflitos, depois, para liderar, para criar vínculos e criar cooperação, olha o quanto ela é importante. Então eu não posso bobear. E é para isso que eu estou aqui. É para isso que eu quero te trazer para esse mundo. Ok? Vamos lá. Próximo aí é as competências e habilidades que eu tenho que, primeiro, ter e desenvolver. Então, a primeira coisa é conheça o seu perfil. Como é que você é? Porque o processo de oratória, literalmente, é um quebra-cabeça. Eu tenho que colocar várias peças, levar em consideração várias peças para montar aquele discurso, para montar aquele roteiro de fala da melhor forma possível. Então, a primeira coisa, qual é o seu perfil? Como é que você é? Você é alegre? Você é um cara para frente? Você é um cara comunicativo? Você é um cara mais introvertido? Você é um cara mais analítico? Não importa. Não tem o perfil ideal. Esse é o perfil ideal. Isso não existe. O que existe é você se conhecer, que é o autoconhecimento lá da inteligência emocional, e saber como você funciona. Outra, quais são suas competências? Uma coisa que eu acho muito engraçado, quando eu tenho uma filha, quando eu tive filha, um monte de pessoas, várias pessoas, vêm dar opinião. Você já deve ter passado por isso na sua vida. Elas vêm dar opinião de como você deve tratar o seu filho. E o legal é que a maioria delas não tem filho. Então, eu pergunto, como é que alguém que não tem cria uma competência, ou seja, a capacidade de realizar uma coisa? O que eu estou querendo dizer com isso é que tem um monte de gente que fala um monte de besteira porque não sabe o que está falando. E eu não quero que você seja um desses. Então, cria competência. Como é que eu crio competência? Estudando e tendo experiência. Agora, falar por falar sem ter aquela competência relacionada, não vai adiantar nada. Por quê? Porque eu não vou dar crédito para você. Por quê? Porque o teu conhecimento é superficial. E quem tem conhecimento superficial não consegue convencer as pessoas. Não as pessoas certas, né? Depois, habilidade técnica, que é saber trabalhar com as ferramentas. Depois, habilidade conceitual, o entendimento do todo. E habilidade humana. Dentro de uma organização, senhores, nós temos cultura organizacional, nós temos ética, nós temos valores. Nós temos o trabalho propriamente dito, né? A tarefa, a execução da tarefa, que aí a gente fala da habilidade técnica. E é necessário, principalmente se você quer se desenvolver, se você quer crescer, que você tenha um entendimento do todo.
Então, lembra lá do ser? Eu tenho que saber, eu tenho que fazer e eu tenho que ser. É isso, é quando você tem a compreensão. Agora, tudo é raso? Ouviu falar, leu no YouTube, viu no YouTube, leu no Google? Será que você vai ter condição de realmente convencer ou você vai ser mais um daqueles charlatões? Mais um daqueles espertos que consegue falar sobre determinado assunto durante 5 minutos e depois não sabe mais nada? Ou vive num mundo do achômetro? E eu quero deixar claro aqui para você. Quem acha, não sabe. E nesse mundo que nós estamos aí, cara, tem um monte de cara achando coisas. Ah, porque me disseram, porque o fulano me disse. Mas você foi lá, se aprofundou, aprendeu, sabe fazer? Esse é um questionamento que você deve refletir. O mercado de trabalho, senhores, ele não está fácil, mas ao mesmo tempo não está difícil. O mercado de trabalho não está fácil porque um monte de gente existe um monte de pessoas que não estão se desenvolvendo, estão fazendo o mínimo e não estão nem aí. Então, se você está vendo esse podcast, já é a primeira coisa, ponto para você, porque você quer mudança. E segundo ponto para você, se você aplicar isso que eu estou falando para você, você já vai estar num diferencial enorme. E o sucesso vai estar muito mais perto de você do que dos outros. Perfeito? Vamos lá? Depois nós temos a questão da ansiedade. E uma coisa que meus alunos sempre falam para mim é que eles ficam sempre muito ansiosos. Eles ficam extremamente ansiosos quando eles vão falar em público ou quando eles vão trocar uma ideia ou quando vão apresentar um projeto dentro da empresa. E a ansiedade é sempre tida como uma grande vilã, mas ela não é. A ansiedade, ela é minha amiga. É minha amiga por quê? Porque a ansiedade é uma preocupação sobre o que vai acontecer. E se eu tenho essa preocupação, se eu estou preocupado com o que eu vou falar, se eu estou preocupado com o projeto que eu vou apresentar, isso é extremamente positivo. Por quê? Porque você vai ter cuidado para montar essa apresentação, você vai ter um cuidado para montar o seu roteiro de oratória. Então, essa ansiedade ela é positiva. Agora, quando eu perco o controle dela, aí ela vira minha maior inimiga. Porque aí, normalmente, eu travo. Eu não consigo levar para frente. Mas você tem que perceber que a ansiedade é o medo daquilo que ainda vai acontecer. E se ainda vai acontecer, você tem o controle. Você pode se preparar. E aí essa ansiedade não vai te travar. Aí essa ansiedade, ela não vai fazer você gaguejar. Por quê? Porque você se preparou. Sempre dou o exemplo da prova. Eu morro de ansiedade de uma possível prova que vai acontecer amanhã. Então, porque eu estou com medo da prova, porque eu estou ansioso, eu faço o quê? Eu vou estudar. E aí eu estudo. Por quê? Porque eu estou com medo, eu estou com ansiedade. Chega no dia da prova, vou lá, faço a prova e vou bem. Eu vou bem por quê? Porque eu estudei. Essa ansiedade me levou a estudar, essa ansiedade me levou a me desenvolver. Agora, quando a ansiedade trava e você não consegue estudar, aí você tem que perceber que o maior inimigo é você. O seu maior inimigo é você, porque você não está dando conta disso. E aí vem a pergunta, ansiedade por quê? Medo do quê? Se você já está trabalhando, você já mostrou o teu caminho, está mostrando o teu caminho, está se desenvolvendo, está entregando resultados. Ah, não, mas eu tenho vergonha, vai que a minha ideia é ruim. E vai que a tua ideia é boa. Eu, enquanto líder,
já recebi insights, conselhos de meus colaboradores que melhoraram muito, que melhoraram demais os processos. Ah, mas se eu fosse um cara que não desse liberdade, que não me abrisse, que eu não ia conseguir falar isso, esse colaborador meu não ia conseguir falar isso. Então, tenha coragem, mas para ter coragem, você tem que estar preparado, tá? Vamos lá? Né? E aqui eu vou apresentar para você o processo de comunicação. Onde você for, o que você for estudar sobre comunicação, é isso que você vai ver. Vamos lá. De um lado, eu tenho um cara chamado transmissor. De outro cara, eu tenho um cara chamado receptor. E no meio de tudo isso, eu tenho a mensagem a ser passada. Então, o transmissor pensa, codifica essa linguagem de uma forma, essa mensagem de uma forma, para que facilite o receptor entender o que ele está falando. E aqui vem um toque muito importante para você. Eu posso afirmar que 100% da responsabilidade de uma pessoa entender o que você está falando só depende de você? Eu vou repetir a pergunta, hein? Eu posso afirmar com 100% de razão que toda a responsabilidade de uma pessoa entender o que você está falando só depende de você? Pode ser que num primeiro momento você fale não. Ah, ela não está interessada. Ah, ela não está prestando atenção. Ah, ela não está... só está de corpo, não está de alma na nossa conversa. E eu vou dizer para você, 100% da responsabilidade é tua. Porque se ela não está prestando atenção, é porque você não está dando motivo dela prestar atenção. Se ela não está entendendo o que você está falando, é porque possivelmente você esteja usando o vocabulário errado. Dentro do mundo de recursos humanos, senhores, nós temos uma palavra que nós temos uma expressão que se chama turnover. Você sabe o que é turnover? Turnover é rotatividade no trabalho. Se eu estou falando com uma pessoa de RH, eu vou usar o termo turnover, porque ela já sabe o que é, eu não tenho que explicar. Agora, se eu estou falando para um público que eu não tenho certeza se eles sabem o que é a expressão, o que significa a expressão turnover, então eu vou usar rotatividade. Compreendem? É você que monta o discurso. É você que dá o exemplo. É você que vai mostrar qual é a sua postura. É você que vai escolher o vocabulário. Então, de quem é a responsabilidade? É sua. Então, quando for apresentar um projeto, quando for falar com alguém, saiba que se você quer que ela entenda, a responsabilidade é sua. E quando eu assumo essa responsabilidade, senhores, tudo fica mais fácil, parece que flui. Primeiro, eu tenho a percepção com quem eu estou falando, com quem eu vou falar. Eu vou entender quais são as possíveis barreiras que pode ter entre eu e essa pessoa, que pode haver entre eu e essa pessoa. Eu, com a empatia, eu vou compreender qual é o nível de instrução dela. E aí, dependendo do nível de instrução, é o vocabulário que eu vou utilizar. Então, não fuja disso, porque para o transmissor levar para o receptor a mensagem que ele quer, ele tem que primeiro escolher a linguagem, ele tem que escolher o canal. Aqui, qual é o canal que nós estamos utilizando? Podcast. Nós estamos usando a web para chegar até você.
Eu posso utilizar livros, eu posso utilizar cartazes, eu posso utilizar avisos, mas eu tenho que saber qual é o canal. Aí eu tenho barreira, ruído e interferência. A barreira é aquilo que não deixa a mensagem chegar. Ou seja, um problema de vocabulário. Olha, eu até bati aqui no microfone. Coitado do microfone. É a questão do vocabulário. Ah, eu falo uma palavra que você não entende, é uma barreira. Depois eu tenho o ruído. O ruído tem a ver com a forma com que eu vou colocar e até mesmo com o barulho onde nós estamos, onde você está conversando, que pode fazer com que esse receptor perca partes da mensagem. O que também não vai adiantar nada, porque ele vai receber a mensagem em partes, ele não vai receber a mensagem num todo. Então, quando você for escolher, quando você for falar, cuidado com o ruído, porque o ruído mais confunde do que ajuda. E, por último, a questão da interferência. Senhores, vivemos num mundo plural. Temos várias ideias, vários movimentos, vários tipos de trabalho, temos questões culturais, não só no Brasil, que é gigante, mas no mundo inteiro. Uma coisa que eu peço para você é reconheça no outro os significados daquilo que você quer mostrar para ele. Porque se eu falar de uma maneira que ele não tenha o entendimento, ou seja, eu não explique direito, ele pode tirar conclusões, ele pode entender da forma dele. E não funciona assim. Então, eu tenho que tomar muito cuidado que o cara não transforme a minha palavra em outra. Que transforme meu exemplo em outro. Que leve o meu processo de oratória para outro caminho. Ah, mas é que eu entendi assim. O outro pode dizer, não, mas você não explicou direito. E aí que está o problema, senhores. Muitas vezes nós não explicamos direito. O maior problema da comunicação, senhores, se chama mal entendido. Mal entendido. É aquilo que não foi entendido direito. E por que não foi entendido direito? Porque não foi explicado da forma adequada. Compreendem? O mal entendido é o pior pecado do processo de comunicação. E o mal entendido só existe porque foi mal explicado. E, mais uma vez, aqui, 100% da responsabilidade é sua. Então, não pode brincar com o processo de comunicação. Porque tem o transmissor e o receptor. Quem é esse receptor? Como é que ele entende? Tem a mensagem. E o meu trabalho é adaptar essa mensagem para que esse receptor consiga receber da forma com que eu quero, não da forma com que ele acha, da forma com que eu quero e que faça a mudança. E que faça esse movimento. Perfeito? E vamos lá. E todo mundo, senhores, uma hora fala, uma hora escuta. Quando nós falamos de oratória, nós estamos focados muito na fala. E quem fala tem que ter postura, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma. Então eu trouxe aqui para vocês o quê? Qual é o papel do emissor? Quando eu estou falando, eu tenho que me preocupar com o quê? Vamos lá ver, ó. Primeiro, postura e expressão facial. Qual que é a tua postura? Acanhada, torta, mal vestido? Como é que você está se mostrando? Outra, expressão facial. Você está acreditando naquilo que você está falando? Porque o corpo, nós vamos ver daqui a pouco, senhor, o corpo fala. E as expressões falam mais ainda. Então, se a minha expressão não está na direção
daquilo que eu quero, ou seja, não está demonstrando aquilo que eu pretendo demonstrar, a pessoa cai em descrédito com você. Outro ponto, não mostrar hesitação. O que é? A dúvida. Ah, eu não sei direito. Então, se eu quero convencer você de alguma coisa, eu não posso o quê? Hesitar na hora de mostrar qual é o caminho. Eu não posso ter dúvida, porque se eu não tenho a certeza que aquele caminho é o certo, como é que eu vou te convencer? Senão somos dois loucos, né? Então não mostre hesitação, tenha certeza daquilo que você está falando. Dê ênfase aos assuntos, gente, ênfase. O que é ênfase? Fala o que tem que falar, não fique enrolando. Uma conversa de 10 minutos acaba se transformando em meia hora. E quando nós não damos ênfase àquilo que nós estamos realmente querendo, pode até mudar o sentido da conversa. Falou-se tanto que acabou não se falando nada. Então, dê ênfase ao assunto, dê ênfase ao problema, dê ênfase àquela mudança que você quer propor, dê ênfase no seu projeto, dê ênfase a pontos essenciais do seu projeto. Perfeito? Não fique enrolando. Zona de visão. Para onde eu olho? Para os olhos da pessoa com quem eu estou falando. Olho no olho. Conheço vários aí que olham para cima, olham para baixo, olham para o lado. Não olham, não encaram. Não encaram a pessoa com quem ela está falando. E isso traz o quê? Desconfiança, descrédito, sentimento de medo, sentimento de você não ter certeza daquilo que você está falando. Falta de segurança, resumindo em tudo. Então, quando você estiver falando, olhe nos olhos da pessoa. E quando você faz isso, com o tempo, você percebe qual é o sentimento que ela está tendo em relação à sua fala. Se ela está achando legal, se ela está prestando atenção, se ela está concordando, se ela está discordando. Por quê? Porque a expressão facial, os olhos vão falar. Então, olho no olho. Cuidado com o tom de voz. Existem pessoas que têm uma comunicação mais agressiva que outras. Não é que elas sejam agressivas, mas a entonação da voz, a forma com que coloca, parece que está dando bronca, parece que está dando um esporro, parece que está chamando atenção. Quando for para isso, tudo bem, você está chamando atenção, você tem que ter tom de quem está chamando atenção. Mas o processo de oratória em si, ele tem que ser feito de uma forma respeitosa, de uma forma aberta, não numa forma de ordem e de bronca. A oratória é a forma, essa é a ferramenta que eu vou levar as pessoas aonde eu quero. Então, se eu tenho uma linguagem agressiva, toda linguagem agressiva faz o quê? Faz as pessoas se distanciarem do orador. Então, se eu estou sendo grosso com você, se eu estou sendo mal educado, se eu estou sendo muito incisivo, se eu estou usando palavras mais fortes, um vocabulário menos selecionado, você vai se afastar de mim. Então, cuidado com o tom de voz. Cuidado com os movimentos também. Normalmente, eu falo com as mãos. Às vezes, eu até faço um movimento demais. E esses movimentos atrapalham, porque quando eu faço muito movimento, a pessoa acaba se distraindo com os meus movimentos e não com quem eu estou falando. E, por último, não demonstre emoção, segura sua onda. Lembra? O sentimento, a emoção me desvia da razão, e oratória é um processo baseado na razão. Então, segura a sua emoção. Controle a sua emoção. Como disse, tem um card aqui, em algum lugar, que nós já falamos sobre inteligência emocional. E a inteligência emocional aqui é super importante. É ela que vai dar um apoio para eu convencer o outro de alguma coisa. Perfeito? Mas eu falo, mas eu também
Escuto. Então, vem aqui. Qual é o papel do receptor? Depois que você falar, lógico que a pessoa vai responder alguma coisa. Ela vai se colocar. Ela vai demonstrar, ou por meio de palavras, ou por meio de ações e movimentos, o que realmente ela achou daquilo. Então, primeira coisa, olhe a expressão facial do receptor. Veja se realmente ele está prestando atenção, veja se realmente ele está concordando, porque, como disse, se eu estou olhando o outro, eu entendo o que ele está sentindo. Dar sinais de compreensão. No momento que você está ouvindo, faça assim. Mostre interesse naquilo que a pessoa está falando. Aham. Sim. Esse daqui é o sinal de compreensão mais famoso que tem, senhores. Isso, primeiro, mostra respeito. Por quê? Porque a pessoa está falando e você está prestando atenção. E, segundo, mostra que a pessoa está conectada com você. Então, quando você estiver ouvindo, preste atenção. Dê sinais de compreensão. Nunca interrompa a mensagem de quem está falando. Deixe a pessoa concluir. Não corte a pessoa. Mesmo se ela estiver falando algo errado. Deixa para corrigir depois, de forma educada. Porque no momento que eu interrompo, eu também estou dando direito a essa pessoa me interromper. E interromper a fala de alguém, além de ser mal educado, você faz a pessoa perder a linha de raciocínio. Então, não interrompa, deixa a pessoa falar. Zona de visão, olhos nos olhos. Observe o tom de voz da pessoa. Veja se o tom de voz está indo na mesma direção do objetivo do que ele quer mostrar, do que ele quer te convencer. Perceba, porque se o tom estiver alterado, pode haver alguma falha nessa estrutura e você perde a confiança. Observe os movimentos. Se a pessoa está nervosa, se a pessoa está batendo a mão, batendo uma caneta, mexendo na perna, se a pessoa está suando demais, se a pessoa se mexe demais. Ou seja, perceba se tem alguma coisa que está além do que ela deveria estar fazendo e tente entender o porquê. Às vezes a pessoa tá balançando a perna porque é um cacuete dela. Tudo bem, não tem problema. Você repara que não é uma questão de nervosismo, mas pode ser. Então, repara na pessoa. Perceba os movimentos dela. Perceba como ela senta, como é que ela se procede na hora da conversa. Se leva a mão ao cabelo. Tem um monte de mensagens que podem ser interpretadas por meio dos movimentos. E mensagens ocultas. E a mensagem oculta é o que realmente essa pessoa está querendo dizer. Qual é o contexto que está sendo apresentado por ela para pedir a minha mudança, para pedir para ela querer me convencer? Aí você tem que ter o quê? Aquela habilidade conceitual, aquele entendimento do todo. Perfeito? Vamos lá? Depois aqui, gente, nós temos o quê? Nós temos a voz. E a voz é a ferramenta. Mas você não tem que ter voz bonita. Eu sempre dou um exemplo. Você já ouviu falar de buraco negro? Aquela coisa lá no espaço que puxa tudo, até a luz. Possivelmente você já deve ter ouvido, ou deve ter visto num filme, num jornal falando de buracos negros. E quem começou a explicar o que é um buraco negro foi não ele que descobriu, mas ele que explicou, foi um cientista chamado Stephen Hawking. E esse cientista, ele sofria de uma doença degenerativa.
que os músculos dele iam atrofiando, e possivelmente, agora que estou falando isso, você está até visualizando ele. Era um cientista que vivia em uma cadeira de rodas, ele é meio doido, e até tem um filme que chama Teoria de Tudo, que é em cima, que conta a vida dele, que é em cima de uma teoria dele, inclusive, leva o nome, o filme é inspirado em cima de um nome de uma teoria dele, e ele conseguiu explicar o que era o buraco negro. Ele conseguiu ter 3, 4 livros top de linha, O Mundo numa Casca de Nós, a teoria de Tudo. Teve livros que ele explicou de uma forma tão clara as questões relativas a buraco negro, ao universo, que conseguiu fazer com que as pessoas entendessem. Ou seja, levou algo extremamente complicado por um público que não conhecia. E detalhe, ele não falava. Quem falava por ele era um computador. Procure aí no YouTube, com Stephen Hawking, cientista buraco negro. Você vai ver. Quem falava por ele era um programa, um software, que foi projetado, um senhor de um software que foi projetado para ele conseguir se expressar. Ele falava bonito? Não. Mas, quando ele falava, as pessoas prestavam atenção e ele mudou a forma com que as pessoas veem o universo. Estão entendendo? Então, a voz, eu tenho a intensidade da voz, eu tenho a velocidade, cuidado para não falar as coisas muito rápido. Quando eu falo rápido, pode parecer que, primeiro, eu não conheço ou eu tenho medo. Projeção, veja onde você está falando, com quantas pessoas você está falando, o tipo de sala com quem você está falando, porque aí você vai ter que projetar a sua voz. Variação vocal, quando eu estou falando, evitar sempre ficar no mesmo tom, porque acaba ficando cansativo, e ritmos e pausas. A conversa, senhores, quando eu estou falando, é como se eu estivesse cantando. E a língua portuguesa é até muito bonita, até porque ela tem um ritmo. Então, fale com calma, fale com ritmo, fale dando sentido, porque eu tenho certeza, se você botar um ritmo, a pessoa vai acompanhar, ok? Então, e não fume, não beba, não exagere no seu dia a dia com a tua voz, porque é ela que faz as coisas acontecerem para você, tá bom? Vamos lá? Depois, vícios de linguagem. O que é um vício de linguagem? É aquelas porcarias que nós falamos durante a nossa oratória. Né? O né é clássico, né? O né, senhores, é uma forma de querer confirmação de quem está falando. O né vem de, não é? Então, eu estou falando, o sol é belo, não é? Se você está falando, se você é o cara que entende, você não tem que ficar falando né. Por quê? Porque você não está buscando a aprovação do outro, você está convencendo o outro. A confirmação vem lá na frente por meio de mudança de comportamento. Agora, usar né, tá. Na verdade é cruel, senhores. Na verdade eu gostaria de falar isso. Na verdade aconteceu assim. Na verdade deveria ser excluído do mapa. Porque quando eu falo na verdade, dá a impressão que até aquele momento eu só estava falando mentira. Então, cuidado com o vício de linguagem. É feio, gíria, né, meu? E aí, Henrique, mas estamos hoje num mundo onde a comunicação tá liberada, onde eu posso falar as coisas. Você pode, mas não deve. Você ouviu eu falar algum palavrão até agora? Porque palavrão não se fala quando nós estamos num podcast, palavrão não se fala durante uma aula, se fala com amigos lá no estádio de futebol, no lugar certo. Então, cuidado com gíria, palavrão, tá,
na verdade, porque isso tudo acaba afastando a pessoa que está te ouvindo. Perfeito? Vamos lá para o próximo. Linguagem corporal. O corpo fala? O corpo fala. Então, da mesma forma com que eu tenho que preocupar de como as coisas saem da minha boca, eu tenho que me preocupar com a minha postura. Então, e essa postura vai desde a roupa que você está utilizando, a forma com que você está se portando, a forma com que você senta. Tenha postura, saiba se comportar. Cuidado com gestos. Muitos gestos vai fazer a pessoa se distrair. Nossa, fala, parece que vai voar. A postura, já falei, expressão facial. Não adianta eu estar contando uma história triste e sorrir. Quer ver uma coisa muito louca? Tenta falar assim fazendo não. É complicado, olha lá. Vou tentar falar assim dizendo não. Sim. Ou não. Não é complicado? Tenta aí. Olhar e movimentação. Você está sentado, você está em pé, você está de microfone, você está dentro de uma sala de aula, você está dentro de um anfiteatro. Cuide dos seus movimentos. Por quê? Porque as pessoas vão te ver e muito do que elas entenderem dos seus movimentos é o valor que ela vai dar para dizer se você é um cara bom ou ruim. Se você é um cara que sabe o que está falando ou não. Então, cuidado com a linguagem corporal. O corpo fala? Sim, o corpo fala. Vamos lá para o próximo. Conteúdo. Vixe, conteúdo é o ponto mais grave hoje dentro do processo de oratória. Por quê? Porque as pessoas falam por falar. Elas leem alguma coisa no Google, saem espalhando, mas não sabem nada. Veem algo na televisão, isso é verdade. Não sabem nada. O conteúdo do meu discurso, ele tem que ser rico. O conteúdo do meu discurso, ele tem que ser forte. O conteúdo do meu discurso, ele tem que ter origem, ele tem que ter embasamento. Como eu disse agora há pouco, quem acha, não sabe. Então, o conteúdo da minha conversa tem que ser um conteúdo adequado, um conteúdo sério. Por quê? Porque eu tenho que argumentar. Eu tenho que trazer, qual é a situação futura que eu quero? Será que não é bom? Lembra, lá atrás, nós temos a situação real e a situação desejada. E o processo de oratória é o que vai levar essa pessoa da situação atual à situação que eu quero. Então, eu tenho que argumentar com ela, eu tenho que mostrar as razões por que ela deve fazer aquilo, ou deve mudar o comportamento dela, ou deve seguir um novo pensamento. Eu tenho que argumentar. E se eu não tenho fundamento, eu não argumento. Porque, para eu convencer, primeiro eu tenho que argumentar. Então, eu tenho também que, além de argumentar, levar a pessoa para ela crer que aquilo é o melhor. Crer que aquilo é o mais adequado. Depois eu tenho que me adequar ao público também. Com quem que eu estou falando? Eu estou falando com alguém com bastante instrução, pouca instrução. Eu estou falando com alguém que tem muita experiência, pouca experiência. Eu estou falando com alguém que já tem anos de trabalho ou de empresa, ou estou falando com uma pessoa, com um estagiário que acabou de chegar. Então, o teu conteúdo também tem que ser adequado ao público para quem você vai falar. Qual é a pessoa que você vai falar? Então, se adeque. Aí, vamos lá, a questão da empatia. Eu devo me conhecer e conhecer os outros, para que eu possa, de uma melhor forma, adequar o meu discurso à pessoa que está me ouvindo para provocar a mudança nela. E outro ponto é a responsabilidade.
Quando eu falo, eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu falo. Eu não posso estar falando coisas para vocês sem ter responsabilidade, porque eu estou falando para vocês acreditarem em mim, eu estou falando para vocês que a ferramenta de oratória funciona de determinada forma. Eu estou falando que para você ter sucesso, você tem que desenvolver a oratória e usar as ferramentas corretas para isso. Se eu não tiver responsabilidade sobre o que eu estou falando, eu vou falar de qualquer jeito. E você vai me ouvir, e quando for aplicar aquilo que eu estou falando, vai dar errado. E aí você vai falar, nossa, mas o professor Henrique me explicou de determinada forma, fui aplicar e deu tudo errado. Pombas, qual é a responsabilidade do professor Henrique? Eu estou influenciando você. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade para passar uma mensagem que vai mudar uma situação. Então, não fala por falar. Pensa muito que a tua fala vai mudar a opinião de uma pessoa, que a sua fala vai mudar o comportamento de uma pessoa, ela vai se desenvolver. Então, eu tenho que ter muita responsabilidade para que você tenha certeza que eu quero o seu desenvolvimento para o bem. E não que você faça um monte de asneiras e se dê mal. Eu tenho que ter responsabilidade sobre isso. Vamos lá? Questão de conteúdo já foi. Agora nós vamos falar sobre roteiro de construção de um discurso. E esse roteiro que foi passado... Volta só um pouquinho, Dario. Esse roteiro, eu até faço uma... Se você tiver interesse, nós vamos fazer um podcast só para montar esse roteiro. E isso daqui é para mostrar para vocês que a construção de um discurso não é fácil. É sobre o que eu quero convencer, quem será meu público, quais são os valores e crenças que estão envolvidos, quanto tempo você terá para fazer sua apresentação, quais os equipamentos e ferramentas que você vai utilizar, quais são os seus argumentos e referências, acabamos de falar sobre isso, quais são os contra-argumentos que você pode ouvir. Nossa, isso é sensacional. Quando eu vou provocar uma conversa, mostrar um discurso, com certeza pessoas terão opiniões diferentes de mim. E se eu já souber do contra-argumento, eu já estou preparado para a resposta. Olha que bacana, né? E saber da apresentação, do desenvolvimento e da conclusão, onde, afinal, você quer chegar. Então, isso daqui é um roteiro, é grande, é mais um podcast só para explicar como é que isso daqui funciona. Perfeito? Vamos aqui ver mais para frente. Outra situação são as situações que são difíceis, de discussão, de argumentação, que as outras pessoas estão argumentando. Tenha calma. Pergunta você vai ter. O que você é obrigado? Já que você sabe, você fez e você não tenha medo de perguntas. Tudo bem, a pergunta é até mais uma oportunidade de você explicar melhor. Cuidado com objeções. Ah, mas eu não concordo com você. Ah, mas você está errado. Tudo bem, senhores, eu não sou o dono da verdade. E a pessoa ela pode ter uma outra visão sobre o mesmo assunto que eu estou falando. Mas não briga. Deixa a pessoa fazer a objeção. Depois, se quiser, conversa com a pessoa vem conversar com você, mas não briga. Tenta mostrar o porquê você está falando daquilo. E se ela está tendo objeção, é porque muitas vezes ela ainda não entendeu o que você queria dizer. Público hostil. É o público que não gosta de você. Dentro da organização, senhores, todo o colaborador é hostil à sua chefia. Todos eles. Ah, não, mas eu tenho uma equipe... com parceiros, eu tenho uma equipe afinada, eu tenho uma equipe. Mas sempre, toda conversa, vejamos, quando nós temos avaliação de desempenho, é um momento tenso da vida do colaborador. Então, tenha a ideia que as pessoas, elas sempre vão estar com um pé atrás sobre aquilo que você vai falar. Por quê? Porque toda mudança
dá medo. Toda mudança dá receio. E quando eu estou com receio e estou com medo, eu quero me proteger. E aí eu fico meio hostil. Eu fico, oh, não, peraí. Eu fico meio desconfiado. Então, quem vai falar comigo tem que ter a manha de usar a ferramenta para quê? Para deixar de eu ser hostil e cooperar, como já apontamos. E imprevistos. Gente, imprevistos acontecem. E acontecem o tempo todo, por isso que é imprevisto. Esteja pronto para eles. Às vezes muda o lugar da conversa, às vezes muda o equipamento, muda o horário, às vezes muda até o dia e o mês. Então, imprevistos vão acontecer. O que não pode é você ficar nervoso. Atraso. Acontece. Agora, o que não pode é ficar nervoso, ficar estressado, ter uma comunicação violenta por causa de atraso. Tá bom? Vamos lá? Depois nós temos o que aqui? Ambientes e modo de agir. Ah, mas o fulano fala muito bem. Ah, mas o fulano explica muito bem. Todo mundo gosta do fulano. Cuidado. Porque, às vezes, eu sou um cara muito bom para falar numa palestra. Mas eu não sou o melhor para um treinamento. Às vezes, eu sou muito bom para participar de uma reunião. Eu me dou muito bem na reunião. Mas lá numa feira de negócios, eu não consigo me desenvolver. Então, é entender que cada ambiente vai exigir um estilo de oratória. Por exemplo, numa palestra, a oratória ela é direta. Eu estou falando para um público. Perguntas, relacionamento, a questão das conversas vão acontecer no final. Depois, eu tenho reunião. Ah, reunião me exige mais uma audição ativa, exige respostas mais rápidas, exige um tempo de análise mais rápido. Eu tenho que pensar até mais para escolher certas palavras, porque estamos numa reunião. Tem a questão da postura da reunião, o tipo de roupa, se eu devo ir num mais esporte, com um terno e gravata, né? Numa feira, onde eu vou distribuir panfletos, aí exige uma simpatia maior, um sorriso no rosto. Não preciso ter um conteúdo tão aprofundado, porque a feira ali é só uma troca rápida de cartões e de apresentações. Né? Uma conversa, que tipo de conversa, com quem você está conversando? Então, saiba que não existe só um tipo de oratório, um tipo só de executar oratório. Existem vários. E vai depender do quê? Do local onde você está. Entendido? Vamos lá? E aí a gente fala sobre poder. Já estamos chegando no fim. Nós falamos sobre poder. E eu digo com todas as palavras e letras garrafais: oratória te dá poder. A oratória, se bem utilizada, é o maior poder que alguém pode desenvolver. E poder o que é? Poder é a capacidade de você ter controle, alterar opiniões de pessoas. Esse é o poder da oratória. É poder mudar uma pessoa. Poder acrescentar, poder desenvolver, fazer ela mudar de ideia quando ela está errada. E esse é um poder supremo, senhores, o poder da fala. E as pessoas vão estar sob seu controle se você falar bem, se você utilizar a ferramenta correta. Agora, poder, senhores, é aquele que a pessoa acredita que você tem. E, às vezes, as pessoas acreditam que você tem muito poder e você não percebe. Por quê? Porque, como disse, já tem pessoas que estudaram isso daqui ou que se desenvolveram de uma forma natural no processo de oratória e ela não percebe o quanto poder ela tem.
Então, o poder é a capacidade de alterar uma pessoa, é a capacidade de fazer ela mudar de opinião, de ter controle sobre ela. E quando eu uso a oratória, eu convenço. E quando eu uso a oratória, essa pessoa muda seu comportamento. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Você tem muito poder. E o que me dá poder? Vamos ver. Primeira coisa, conhecimento. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu me intero daquilo com que eu trabalho, daqueles processos, quanto mais eu estudo, mais eu entendo o ser humano. Eu faz mais de 20 anos que trabalho só com comportamento. Então, conhecimento é uma coisa que me dá poder. Currículo é uma coisa que me dá poder. Certificados são coisas que me dão poder. Outra, a experiência. Há quanto tempo você já está nisso? Porque repara, senhores, por os mais velhos que eu estou falando aqui, volta há anos atrás e veja quem você era e veja quem você é hoje, o quanto você cresceu. Tem até um meme que agora tá tendo bastante, que era, antes, no começo era assim, e agora eu estou assim. E você percebe a mudança radical da primeira foto do trabalho para a foto da semana passada, né? Eu comecei assim e fiquei assim. Então, a experiência é algo que manda muito. Cuidado com pessoas com pouca experiência. Eu conheço profissionais que faz 2 anos que está trabalhando sobre determinada coisa e parece que tem 100 anos de experiência e não tem nada, é só conversa, é só achismo. Então, tome muito cuidado com o profissional com quem você está falando ou que vai mudar a sua vida. Vai lá ver o currículo dele. Outra coisa, a imagem. Será que se eu fosse cabeludo e estivesse com uma camisa regata, aqui todo estrapafado, você ia botar fé em mim? Então, cuidado com a sua imagem. A sua imagem, lógico, vai depender. Tem que andar de terno e gravata? Não, vai depender do seu ambiente de trabalho. Eu, como vocês sabem, também sou advogado. E quando eu vou trabalhar com advocacia, eu estou de terno e gravata. Por quê? Porque essa é a roupa que é exigida lá. Mas eu não posso ir de qualquer jeito? Lógico que eu posso, mas eu não devo. Porque muito do meu poder está onde? Está na minha imagem, da forma que eu me visto, na forma com que eu me comporto, com a postura que eu apresento. E depois tem a questão da empatia. E o poder da empatia, ele é muito grande. Empatia é eu reconhecer os meus sentimentos e reconhecer os sentimentos dos outros, para que eu possa influenciá-los da melhor forma possível. Então, quando eu estou conversando com alguém e eu já entendo como esse alguém funciona, quais são os valores desse alguém, qual é a ética desse alguém, isso me dá um poder. Por quê? Porque eu posso modular o processo de oratória para convencê-lo. Eu vou utilizar exemplos que ele dá valor, exemplos que ele conhece, exemplos que ele consegue visualizar. Então, a oratória, senhores, é poder. Quando você souber estruturar muito bem a tua oratória, você se desenvolver isso, você vai perceber que o seu poder de influência sobre os outros vai aumentar. Se o seu poder de influência sobre os outros aumenta, você consegue provocar, levar a caminhos que serão excelentes para você e para o seu desenvolvimento profissional e humano. Lembrando que tudo isso daqui que eu falei também serve para a família, também serve para os amigos, também serve para a igreja, mas principalmente para o seu desenvolvimento e para o seu desenvolvimento profissional. Ok? Espero que vocês tenham gostado.
muito obrigado por esse tempo que nós ficamos juntos. Eu sou @professor Henrique Gâmbaro. Me procurem, mandem mensagens aqui para o pessoal do podcast. Vou ter um imenso prazer. Muito obrigado e até mais. Tchau.